Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje é sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e nesse vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo que vai ser mais óbvio, inclusive o próprio título fala isso, que o óbvio precisa ser dito. E por que a gente vai estar falando sobre isso? Porque as pessoas às vezes elas entram tanto na questão de curto prazo, tanto nas questões de notícias que elas acabam esquecendo que a bolsa, na verdade, deveria ser olhada para longo prazo. Então, esse vídeo de hoje, a gente vai analisar longo prazo de diversas ações da bolsa. Vamos inclusive mostrar como você deveria escolher uma bolsa se você não tiver tempo para analisar também. E aí, isso a gente vai falar tudo depois da vinheta, como vocês já sabem. Enquanto toca a vinheta, curte o vídeo, se inscreve no canal, aciona aquele sininho de notificação, comenta lá embaixo, compartilha com os seus amigos lá nas redes sociais e logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, gente, tem um outro motivo para a gente estar fazendo esse vídeo dessa forma também. Eu e a família acabamos viajando, né? Então eu estou gravando esse vídeo agora no dia 20 de maio, né? E vocês vão estar vendo só no dia 1º de junho. Então, qualquer assunto que eu falasse que refletisse curto prazo, iria trazer alguma diferença em termos de notícias, né? Então, a gente foca no que realmente importa nesse vídeo de hoje, que é a visão de longo prazo. Outra coisa também que é importante a gente dizer é o seguinte: muitas vezes, e até eu mesmo, acabo falando sobre a questão do Brasil hoje, como está a questão fiscal, como está a dívida, como estão as coisas, o risco país, o juro que iria cair esse ano para caramba e não vai cair tanto assim, o juro que nos Estados Unidos já iria cair desde junho e só vai cair talvez em setembro ou em dezembro. Enfim, a gente acaba falando sobre questões de curto prazo que vão afetar a bolsa hoje. E aí, às vezes, algumas pessoas acabam abrindo mão do investimento mais certo, que é aquele investimento de longo prazo, em detrimento daquilo que talvez vai ser bom só para aquele ano, que seria um erro. Então, o que a gente quer aproveitar para trazer para vocês nesse vídeo de hoje é o seguinte: a gente quer mostrar que em janelas maiores, pelo menos de 5 anos, quando a empresa cresce o lucro, ela se valoriza também. É claro que isso é simplista, a gente vai dar uma olhada em diversas ações nesse vídeo de hoje, algumas que são mais voláteis e que crescem e diminuem o lucro várias vezes. A gente vai ver que muitas das empresas deveriam crescer mais do que elas cresceram, porque agora a gente ainda está num período com taxas de juros maiores, com uma questão global um pouco mais difícil, mas mesmo em situações como essas, a gente ainda tem empresas que cresceram e cresceram muito. Outra coisa que é interessante da gente ver também é o seguinte: eu estou pegando janelas de 5 anos. Hoje, né, eu estou gravando dia 20 de maio de 2024. Dia 20 de maio de 2019, a gente estava no meio de uma super euforia de bolsa. A gente estava naquele período em que a bolsa chegou ali e bateu em dezembro de 2019 uma super alta, estava negociando um dos maiores preços sobre lucro. Tá? Então, a gente precisa levar isso em consideração também. Quer dizer, se um dia o Brasil voltar a ter aquela euforia de bolsa, chegar aí um governo que vai dar o crédito necessário para a parte fiscal, que vai fazer todo o controle da dívida pública, dos gastos, etc., e o Brasil voltar para aquela euforia, todas as ações da bolsa têm um patamar de alta para ter. De qualquer forma, além do que elas poderiam crescer de lucro. Então, eu acredito piamente que essa comparação está comparando um período ótimo do passado contra um período pelo menos regular do presente. Mesmo assim, a gente vai ver que tiveram ações aí que subiram 300, 400, 190, 1.300, 1.170% e por aí vai nesse período. Então, vamos aproveitar aqui, né? E para conseguir fazer esse estudo, eu usei aqui o Investidor 10. Tá? Então, eu peguei aqui um filtro de crescimento do lucro, adicionei aqui alguns filtros e colunas que eu posso adicionar e coloquei aqui valor de mercado, preço atual da ação, a variação dos 5 anos para facilitar tudo isso. E a gente vai analisar algumas delas aqui, mas antes vamos passar a lista daquelas que mais cresceram lucro.
tá? Por exemplo, a Santos Brasil aqui, ela cresceu 108,53% lucro ao ano, tá? Por quê? Porque aqui quando você clica aqui, ó, tá falando de CAGR. CAGR é Compound Annual Growth Rate, que é a média do crescimento ao longo do tempo. Então, 108,53, Natura aqui 76, positivo 71% ao ano, Monteiro Aranha 69, soja, enfim. Eles colocam aqui muitas empresas, até a empresa aqui, a CEGR3, que cresceu 9,43% ao ano. Vocês vão ver aqui, ó, que tem algumas ações que tem um risco aqui do lado. Tá? Essas aqui são ações que crescerão o lucro, mas elas ainda não têm 5 anos de capital aberto. Então a Soja 3 abriu capital depois de 20 de maio de 2019. A Armac é a mesma coisa, assim como a Serena, que é a antiga Ômega Energia. Tá? Então, tem algumas, ó, aqui a Vamos, a mesma coisa e assim por diante. Então, vamos nos ater às empresas que têm ou positivo ou negativo e vamos tentar entender. Então, ó, Santos Brasil, Natura, positivo, Monteiro Aranha, Frágil, Gol, Dexus, Prio, que é a antiga PetroRio, Profarma, Ultrapar, Kepler e por aí vai. A primeira coisa que me chama muita atenção é que em 5 anos não tem nenhuma ação aqui que tenha subido pouquinho ou caído pouquinho, né? Não tem nenhum que é assim, menos 10, mais 5, mais 10, mais 15. Todas são um valor muito grande. Olha, 300, 400, 190 ou é uma queda de 93%. Aí a pessoa fala assim, poxa, Daniel, você falou que quando você compra empresas que crescem o lucro, a tendência é que elas subam mais. Mas tem empresa que caiu 38%, a Gol caiu 93%. Imagina se eu tivesse comprado o Gol porque subiu o lucro com 93%. A Gol, para piorar, ainda entrou em recuperação judicial, mesmo tendo subido o lucro, tudo isso. Então, a gente precisa aí separar um pouquinho o joio do trigo também, tá? Porque senão seria muito fácil. Senão, que a carteira de todo mundo seriam essas 10 primeiras ações, né? Então, vamos tentar entender aqui um pouquinho mais. Vamos dar uma olhada aqui na Santos Brasil, que é logo a primeira aqui, para a gente entender o que aconteceu com ela, principalmente nos últimos 5 anos. Tá? Então, quando a gente pega aqui, ó, o lucro líquido em 2019 era 15 milhões de reais. Teve um período ali do Covid, que ficou tudo fechado, os portos também, e hoje ela tem um lucro de 606 milhões de reais. Então, você vê que o lucro dela cresceu aí, se eu não errei a conta, umas 40 vezes nesse período, por isso que é 100% ao ano, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é, e cara, isso aqui é um crescimento muito expressivo do lucro, né? E crescendo o lucro dessa forma aqui, ó, saindo daqui e indo para cá, a cotação acompanhou. Né, a cotação que chegou a no máximo ali R$ 8 no final de 2019. Lembra que eu falei que era o período de super euforia? Agora bateu 12 aqui. Se a gente pegar, né, os últimos 5 anos exatamente, a gente tem essa alta de 304%. Quer dizer, dia 20 de maio estava em algum número aqui nesse meio aqui. 2019 todas as ações subiram e subiram muito. Tá? Então devia estar aqui em 3 e pouco, 4 e pouco, hoje está aqui em 12 alguma coisa, R$ 13. Aqui tem o valor exato que ela está. Né? O preço aqui atual, 12,63. Então essa aqui é a Santos Brasil. Aqui eu tinha pego a Profarma também para mostrar o seguinte, a natureza da cotação. Olha como a cotação foi para cima e para baixo ao longo desse tempo. Né? Se a gente pegar aqui a Natura, que seria a número 2 ali, que é uma queda, a gente vai conseguir ver que o lucro dela ficou para cima e para baixo ao longo desse período. Tá? Então a cotação ficou para cima e para baixo ao longo de um ano, mas ao longo de 5 anos a gente vê uma queda muito, muito forte. Tá? E aí eu vou aproveitar para pegar lá os lucros aqui da empresa ao longo desse período. E a gente vai ver que é a mesma coisa. Olha só, tem um lucro negativo, um lucro positivo, um lucro negativo, um lucro positivo. Aqui muito influenciado por venda de ativos também. Tá? Então, o que acontece é o seguinte,
Quando você tem um lucro que é muito volátil dessa forma, não tem jeito, você vai ter que analisar o lucro, né? Você vai ter que ver, por que que cresceu tanto, cara? Por que que uma empresa que gerou 3 bilhões de lucro precisa ter um pouco de bom senso? Por que que uma empresa que gerou 3 bilhões de lucro, de prejuízo, passou a 3 bilhões de lucro no ano seguinte? Será que todo mundo que era péssimo virou ótimo do dia para a noite? Será que a empresa encontrou ouro, né, como se fala? Então, quer dizer, você precisa, né, perceber um pouquinho esse tipo de coisa também, né? Então, é um ponto que é fundamental também. Quando você percebe que é muito volátil o lucro, ou você não investe, ou você vai precisar analisar, não tem jeito. Ó, se a gente olhar a receita aqui, ó, a receita inclusive caiu aqui nesse período. Por quê? Porque ela fez venda de ativo. A venda de ativo com lucro gerou esse lucro, mas hoje a empresa é uma empresa menor. Tá? Não estou falando que seja boa ou que seja ruim. Eu só estou falando que precisa analisar também. Tá? Aí a gente vai, por exemplo, aqui, ó, para a positiva aqui, que é a terceiro lugar. Eu não vou analisar todas, obviamente, até porque não é o objetivo do vídeo. Mas o objetivo do vídeo é mostrar que a grande maioria das empresas que têm crescimento de lucro vão acabar tendo um crescimento também na cotação. Ó, aqui a positiva, ó, se você pegar R$ 1.000, virou R$ 5.400. Então, baita de um retorno. Né? Aqui ela fala, ó, 449%. Né? Quando a gente vai lá para o lucro da empresa, a gente vai perceber, eu vou até tirar aqui o payout e o yield, a gente vai ver que de 2019 ela saiu de um lucro de 20 milhões para 306 milhões. E ela tem mantido esse lucro aqui nessa casa de 300 milhões ao longo desses últimos 2 ou 3 anos, pelo menos. Tá? Então, é mais ou menos por aí que vocês vão precisar analisar. Eu queria aproveitar e pegar a Gol aqui, né? Porque a Gol é uma companhia que caiu 93% e depois eu quero pegar aqui a Dexus e a Prio, que são ações que subiram mais de 1.000%. Tá? Aí a gente vai lá, vamos passar aqui para a Gol, ó, que é uma companhia que no último ano já caiu 83%, que entrou em recuperação judicial. Nos últimos 5 anos, a queda, eu acredito que vai ser até mais forte. Ó. Ela caiu 95%, ela sai de R$ 27,00 e vai para R$ 1,24. A própria Azul está de olho em comprar ela. Eu não sei por que ela deu esse lucro líquido tão alto, mas fica muitíssimo claro aqui, ó, que ela deu prejuízo nos últimos 5 anos em todos, menos nos últimos 12 meses. Então, da mesma forma, né? O cara que quer uma porcaria aqui, ele não virou ótimo aqui. Deve ter acontecido alguma coisa na Gol que fez ela dar esse lucro. Deve ser um lucro que a gente chama de não recorrente. Né? Então a gente vê aqui no histórico dela dos últimos 10 anos que ela tem muito mais prejuízo do que lucro. E quando ela tem lucro, são lucros muito menores do que o prejuízo. Aqui é um lucro de 1 bilhão, aqui é um lucro de 300 milhões, aqui é um lucro de 179 milhões e aqui é um lucro de 1 bilhão e 950 milhões. Enquanto isso, os prejuízos são de 4 bilhões, de 5,9, de 7,18 bilhões e assim por diante. Então, os prejuízos são muito maiores do que os lucros. Não adianta. Foi uma pura coincidência aqui ter tido lucro em 2019 e ter tido lucro agora. No final das contas, nada mais é do que uma super coincidência a Gol ter entrado nessa relação aqui. Por isso que é importante ter também análise ou ter outros filtros auxiliando esse. Né? Um dos filtros que eu gosto, por exemplo, é um filtro de que você tenha que ter lucro em todos os anos. Né? E que às vezes você pode colocar isso, trazer como adicional. Tem que ter crescimento, mas tem que ter lucro em todos os anos. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a Dexus, que é a empresa que subiu 1.000% lá, você vai ver que nos últimos 5 anos ela já tem lucro. Na verdade, ela tem lucro desde 2016. Ela também veio de um processo de recuperação judicial. Então, ela teve crescimento do lucro, mas ela só teve o último prejuízo em 2015. Então, ela com certeza melhorou. No ano que vem, ela já não vai fazer mais parte dessa amostra, porque o lucro de 2020 já é 150 milhões, hoje o lucro dela é 200 milhões. Então, cara,
ela ainda vai, né, ter um crescimento legal, mas não é mais um crescimento de quanto aqui? De 55% ao ano. A outra que é a Prio, que subiu 1.179%. A gente vê algo similar aqui também. Ó, se a gente pegar aqui 5 anos, a gente vai ver na Prio que R$ 1.000 viraram R$ 13.000, que é uma super alto. O lucro dela ao longo desse período, ó, todos os anos deu lucro. 2019 aqui 635 milhões de lucro, agora o lucro é de 5 bilhões. Ano que vem ainda vai fazer parte dessa lista, porque o lucro de 2020 foi inclusive menor. Depois do Covid a gente teve aquele período que o petróleo caiu para $20. E aí, ó, 2021, 22, 23 crescendo aqui. Então essa ainda está mais em crescimento, embora esses últimos 12 meses já tenha mostrado alguma retraçãozinha ali, tá? Então, esse é o grande ponto, tá? Eu pego aqui no Investidor 10 o crescimento dos lucros e aí a gente vai apurando ali também quais são aquelas que deram lucro e que realmente estão em crescimento, que não foi algo que aconteceu, não recorrente, igual aquele da Gol, que todos praticamente foram prejuízo, menos 2019 e 2024. Né? Ou a própria Natura ali, que tem um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo, e por aí vai. Tá? Então, quando a gente olha aqui, se uma pessoa tivesse investido nessas ações, com certeza ela teria ganho muito dinheiro. Por quê? Porque se você investiu R$ 1.000 em Dexos e virou, virou R$ 13.000, ele compensa uma Gol mole. Se você tivesse uma carteira só de Dexos e Gol, você teria aumentado a metade desse valor aqui. Né? Se você tivesse investido 1.000 em Dexos e 1.000 em Gol e tudo isso fosse a tua carteira, você teria hoje esse retorno da Dexos aqui, de R$ 13.000 para um investimento de 2.000, imaginando o Gol a zero, por exemplo. Tá? Então, é um modelo que funciona muito bem. Aí alguns vão falar assim, Daniel, mas essas foram as empresas que andaram bem nos últimos 5 anos. Como eu vou garantir que essas vão ser as boas dos próximos 5 anos? Uma das grandes certezas que eu tenho é que essas não serão as boas dos próximos 5 anos. As boas dos próximos 5 anos estão escondidas por aí. Tá? Agora, você não precisa pegar elas no início. E esse é um mal que todo mundo tem. Eu tenho também. Tá? Todo mundo tem esse mal. E por que eu falo isso? Por que eu falo que você não precisa pegar desde o início? O Dica de hoje, ele é uma casa de análise, tá? Que ele fala muito sobre ações. Mas ele é uma casa focada na formação do teu patrimônio. Na formação de você conseguir crescer o teu patrimônio ao longo do tempo com a menor quantidade de solavancos possível. Tá? Então, baseado nisso, a gente tem alocação importante, né, de que você deveria ter no teu portfólio em renda fixa, em fundo imobiliário, no exterior, em ações aqui no Brasil, em crédito privado, em opções, em criptomoeda, enfim, você deveria ter uma carteira diversificada, ela toda se correlacionando ela própria. Tá? E dentro desses modelos de precificação de ações, a gente tem também carteiras quantitativas, né, que a gente começou elas em 2017, então ainda não existia esse nome quantitativo tão bonito, igual hoje em dia todo mundo fica falando, é quant, é quant, é quant. A gente chamou de carteiras calculadas, tá? Porque na época não se existia muito isso, ninguém fazia isso. Então, eu peguei, por exemplo, tá? Desde 2017 isso, ó, mês a mês ela vai mudando, não tem interferência humana. Nesse ano, por exemplo, a carteira de Graham está com menos 6,13 contra menos 6,15 do Ibovespa. A maioria das carteiras estão no negativo aqui até abril de 2024, porque o abril foi muito ruim, mas isso não importa em relação ao resultado de longo prazo. Se você olhou aqui em 2014, em 2024 está ruim, a casa de análise é ruim, você está com aquele viés de curto prazo, que é o que a gente falou no início, né, do vídeo de hoje. Você não deveria olhar a curto prazo. Quando você olha a longo prazo aqui, você vê as carteiras quantitativas, que são as carteiras calculadas, aqui, ó, são as que começaram em 2017. Tá? A carteira de ações é a carteira via relatório, que o analista ele tem aquela vontade de querer antecipar o mercado, de querer pegar uma ação antes e etc.
Então, a gente percebe aqui que, vamos imaginar que a Graham é um outlier aqui, né? Que é muito difícil você conseguir o 711. Mas você tem carteiras aqui de 300%, por exemplo, que renderam muito bem, renderam triplo do Ibovespa, né? Que de 2017 para cá renderam com certeza o triplo do CDI. Se vocês quiserem calcular, vocês calculem, tá? Quanto deu o CDI de 14 de 7 de 2017 até hoje. Se você não conseguir fazer todas as trocas que a gente manda exatamente no momento, cara, e você perdeu 100% desses 346, virou 246 ou 228, cara, mesmo assim é 2,2, 2,4 vezes o Ibovespa, é muita coisa assim, tá? E o que essas carteiras elas são? Elas são carteiras calculadas, elas são carteiras quantitativas. Elas são carteiras que vão pegar esses indicadores e vão montar uma carteira, tá? Como eu estou gravando antecipadamente esse vídeo aqui, eu posso colocar para vocês e mostrar, por exemplo, qual é essa carteira de dividendos ou essa carteira preço sobre lucro abaixo da média. Por quê? Porque nesse dia que eu estou colocando aqui é o dia que ela para de existir. Ó, de 2 de maio a 31 de maio. Então, hoje vai entrar uma carteira calculada nova. Tá? Então, as ações que foram selecionadas de acordo com o método que a gente tem lá atrás foram essas daqui. Eu não faço a mínima ideia se elas subiram ou se elas caíram, para ser sincero. Tá? Mas elas seguem o processo. Qual é o processo? Esse processo daqui. Ó. Ter yield maior que 4,5%. Hoje em dia está muito acima disso, né? Porque a gente segue, na verdade, o valor do prêmio dos títulos atrelados à inflação, hoje está acima de 6%. O payout não pode ser maior que 100%, ter pago dividendos em todos os anos cobertos pela análise, estar com preço sobre lucro positivo, ou seja, ela tem que estar no lucro. Não adianta ela ter pago um monte de dividendo e agora ela ter migrado para o prejuízo. E ter um volume médio de negociação diária menor do que 80 mil. Vocês viram que mesmo assim entre empresas muito grandes como Petrobras, por exemplo. Se a gente for para preço sobre lucro abaixo da média, a gente tem também um processo. Ó, lucro positivo em 27 dos últimos 36 trimestres anualizados, que é 75% do tempo. O volume de negociação mesmo, só na Graham, que eu aumentei para 250 mil, porque muita gente estava seguindo a Graham. PL atual maior do que zero, não pode estar com prejuízo agora, e estar abaixo da média histórica de preço sobre lucro. Tá? Se eu clicar aqui, ó, resumo de maio, a gente vai ter aqui as empresas que são. Também não sei se elas subiram ou caíram. Nem analisei essas empresas, foram as melhores naquele gráfico. Ah, como é que eu sei que essas foram as menores? Porque tem a planilha aqui para quem quiser baixar e tem também aqui, ó, a tabela, né? Ah, eu não gosto de, sei lá, de Natura, eu quero botar outra. Aí você bota a próxima, a Vibra. Ah, eu não gosto, sei lá, deixa eu ver aqui, uma empresa que tem pouca liquidez. Ah, eu não gosto de São Carlos. Só tem 193 mil de negócio diário. Você bota a próxima, você bota a Vibra, bota a Copasa, bota a Ambev, etc. Você já sabe quais são as próximas. Simples assim, tá? Então, a gente já tem esse negócio aqui. A gente já faz isso. A gente não está falando no achismo. A gente está falando o que a gente já vê, né? O que a gente já vê? A gente já vê que cada vez mais você focar na tua disciplina, no teu processo, é mais importante do que o achismo, do que o próprio analista que acha alguma coisa. Tanto que muito do meu modo de análise tem mudado bastante de 2017 para cá. Né? Por quê? Porque a gente traça um cenário, o cenário não acontece igual esse ano, por exemplo, que a gente imaginava quase certo, todo o mercado acreditava em queda de juro, você toma um pouco mais de risco na carteira, essas ações que você tomou de risco caem e aquelas mais conservadoras elas sobem. E aí uma contra a outra você tem um resultado que é um pouco melhor do que o Ibovespa, enquanto aquela carteira quantitativa que só está olhando o que está acontecendo, ela vai andando bem. Então, no final das contas, o que importa é aquela empresa que conseguiu acompanhar o lucro, né? E o que você tem que fazer? Você tem que ficar analisando o tempo todo se aquela empresa continua dando lucro, se esse lucro continua sendo crescente. É claro que algumas quedas de lucros anuais existem, mas não pode virar para prejuízo, não pode ser uma queda tão forte assim.
né? E aí você não precisa antecipar. Eu não preciso descobrir qual vai ser a próxima prio agora. Eu posso esperar ela dar lucro, ela subir um pouco, e aí depois a gente compra essa ação. Tá? Essa é uma das principais coisas que eu tenho aprendido. E quando eu fujo desse processo, as coisas têm dado errado. Tá? Enfim, pessoal, abraços, bons investimentos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Eu esqueci de falar, quem quiser, né? Sempre os nossos produtos estão na descrição do vídeo. Tá? Você consegue essas carteiras calculadas na assinatura de ações, obviamente, porque a assinatura de ações, o nome mesmo já diz. Então, você consegue ter acesso não só a essas carteiras calculadas, como a dica ações, a dica prévia, enfim, a diversos outros materiais também. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.